Queridos irmãos, boa noite, bem-vindos a mais uma sexta-feira online para partilharmos estes momentos de comunhão em família, cada um, é verdade, na sua casa, mas unidos neste espírito de família e de unidade que temos nele, e temos estado a caminhar aprendendo com Jesus. Desejamos ser cada vez mais parecidos com Ele. É o anseio da nossa alma, é aprender com Ele, seguir o seu exemplo, sermos seus imitadores. Se quiserem, sermos cópias autênticas de quem Jesus é. Queremos ser cada vez mais parecidos com Ele. Hoje gostava de desafiar-vos a aprendermos a sermos obedientes como Jesus. A obediência é um grande desafio, mas até nisso o Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, nos deixa o exemplo, um exemplo desafiante, Ser obediente é sempre uma batalha, uma luta tantas vezes, mas nós queremos ser obedientes como Jesus foi. E podemos aprender sobre essa obediência em 4 aspectos diferentes, que é aquilo que eu gostava de partilhar convosco. E começamos logo pelo auge, pelo topo da obediência. Devemos ser obedientes até à morte, como Jesus foi. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, a Bíblia diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obedientes como Jesus. Este texto é tão profundo, tão bonito, tão encorajador, é um exemplo a ser seguido para a nossa vida, mostra a dimensão do amor que Jesus teve por nós, a dimensão do seu sacrifício e da sua obediência para nos salvar. A Bíblia está a dizer que em nós deve haver o mesmo sentimento, o mesmo desejo que houve em Jesus. Devemos seguir este exemplo dele para a nossa vida. E qual era o sentimento que havia em Jesus? Diz que ele era Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre existiu como Deus. Ser Deus ou usar o título divino não era uma usurpação, ele não estava a roubar nada, não estava a usar nada indevidamente, não. A divindade é aquilo que ele sempre foi Deus, mas diz a Bíblia que ele escolheu esvaziar-se a si mesmo, ele escolheu humilhar-se a si mesmo, ele escolheu assumir a forma de servo, a forma de homem, escolheu fazer-se um conosco, escolheu encarnar, escolheu ser o Emmanuel, Deus conosco, Deus entre os homens, Deus que veio até à terra para se tornar um semelhante a nós. E veja o que é que a Bíblia diz. Diz que a si mesmo se humilhou, e veja o texto, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus não precisava passar por isto. Deus não precisava de fazer este sacrifício extraordinário por amor, para nos salvar. Ele não era obrigado. Ele fez isto por causa da sua graça, da sua bondade, do seu amor eterno, do seu cuidado para conosco. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. Na eternidade passada, Ele, o Pai e o Espírito Santo traçaram um plano de salvação. Jesus disse: eu vou salvar a humanidade, eu vou identificar-me com eles, eu vou até à terra e eu vou para salvá-los. A semana passada falámos um pouco da oração dele lá no Getsemane, naquela batalha com ele mesmo, naquele sofrimento que estava diante dele, e ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O que é que Jesus está a fazer? Está a dizer: eu vou ser obediente, custe o que custar, mesmo que seja até à morte, eu vou ser obediente, E a Bíblia diz que ele foi obediente
até à morte e morte de cruz. Por isso é que estamos aqui hoje. É graças à sua obediência. É graças à sua obediência. E devemos aprender com o seu exemplo. Os apóstolos, os discípulos que caminharam com ele, aprenderam com o seu exemplo. Pedro, num dos seus discursos diante das autoridades, teve que lhes dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso nos custe a vida. Nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus a ser obedientes, mesmo até à morte. Irmãos, porque Jesus foi obediente, a Bíblia diz que todo nome, todo o joelho se vai dobrar, toda a língua vai confessar de que Ele é o Senhor. Então, em primeiro lugar, aprendemos a ser obedientes com Jesus, mesmo que isso nos leve até à morte. Em segundo lugar, devemos ser obedientes no sentido de que devemos guardar os mandamentos. Devemos guardar os mandamentos. Vejam, por exemplo, em João 15, versículo 10, Jesus diz, palavras de Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Obedientes como Jesus. Jesus não está a pedir nada que Ele não nos tenha deixado o exemplo, que Ele não tenha cumprido também, que Ele não tenha vivido. E veja, Jesus está a dizer: olha, vocês devem guardar os meus mandamentos. Se vocês guardam os meus mandamentos, isso é sinónimo, isso é símbolo de que vocês estão unidos a mim, que vocês estão a permanecer no meu amor. Irmãos, nós não podemos dizer que amamos a Jesus e que estamos ligados a Ele e que permanecemos nele se não guardarmos os seus mandamentos. Ele está a dizer: aqueles que me amam, aqueles que querem verdadeiramente ser meus discípulos, são aqueles que guardam os meus mandamentos, que vivem para me obedecer a mim, como eu, Jesus, que vos dou o exemplo, tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O Pai ama-me, o Pai mantém esta relação de amor eterno, de amor completo comigo, porque eu estou pronto a guardar os seus mandamentos, a fazer aquilo que Ele me pediu. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Na primeira carta de João, ele escreve uma coisa parecida. Lá no capítulo 2 ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Irmãos, devemos ser obedientes como Jesus foi, guardando os seus mandamentos. Veja o que é que João nos está a ensinar. Ele diz: olha, sabemos que que o conhecemos, que nos relacionamos com Ele, se guardarmos os seus mandamentos. Eu só posso dizer que amo a Jesus, que estou relacionado com Ele, que tenho intimidade com Ele, se eu guardar os seus mandamentos. Jesus diz mais, o Evangelho, as Escrituras dizem mais. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz eu amo muito a Jesus, gosto muito dele, mas vivo exatamente contrário àquilo que Ele ensinou, àquilo que Ele partilhou comigo, não estamos a ser verdadeiros, estamos a ser mentirosos. Nele não está a verdade de Deus, nele não habita o Senhor. Mas aquele que guarda a sua palavra, aleluia, aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que é obediente como Ele foi obediente ao Pai, aquele que guarda os seus princípios, verdadeiramente diz que tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, tem sido aperfeiçoado no seu relacionamento com Deus, está cada vez mais perto do Senhor. E diz o texto: nisto sabemos que estamos nele. Nós queremos estar nele, nós queremos viver nele, nós queremos ser identificados com Ele. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como Ele andou. É isto que estamos a estudar. É nisto que estamos a meditar. Ser imitadores de Jesus é andar como Ele andou, é viver como Ele viveu, é seguir o seu exemplo. Então devemos guardar os seus mandamentos como Ele guardou os mandamentos do Pai. Em terceiro lugar, devemos ser obedientes seguindo o seu exemplo,
custe o que custar. A obediência tem a ver com isto, com o seguir o seu exemplo, custe o que custar. Em Atos temos muitas declarações disto. Por exemplo, em Atos 4, versículo 19 e 20, o apóstolo Pedro e João dizem às autoridades, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E no capítulo 5 está escrito, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uau! Vejam a aplicação deste ensino de Jesus, sendo obedientes, seguindo o seu exemplo, custe o que custar. Pedro e João foram levados diante das autoridades, foram ameaçados de morte, foram proibidos de continuar a falar no nome de Jesus. Mas diz que Pedro e João olharam para as autoridades e digam lá, o que é mais justo, o que é mais importante? É obedecer a vocês, é ouvir-vos a vocês ou obedecer a Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu-nos o exemplo. Ele disse que veio para obedecer aos mandamentos do Pai e nós também desejamos obedecer aos mandamentos de Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que experimentamos. Nós também, irmãos, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto Deus fazer, daquilo que temos ouvido Deus fazer, daquilo que temos experimentado. Temos que partilhar. No capítulo 5, como lemos, todos os apóstolos estavam presos diante do mesmo sinédrio, diante das mesmas autoridades, e elas disseram, nós não vos proibimos de falar no nome de Jesus, não dissemos para vocês se calarem, mas olhem, vocês espalharam a doutrina, os mandamentos de Deus por toda a cidade de Jerusalém. Como é que isso é possível? E Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, nós temos que ter isso bem presente nos tempos que estamos a viver. Nós temos que escolher obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, os homens bombardeiam-nos com novos pensamentos, novas maneiras de nos comportarmos, novas ideias. Irmãos, lembremos-nos que nós temos que ser obedientes como Jesus foi obediente. Lembremos-nos que a nossa obediência, a nossa fidelidade em primeiro lugar está reservada para Deus, para os mandamentos da sua palavra, para aquilo que Jesus nos disse e nos ensinou. E em último lugar, quem é obediente permanecerá. Irmãos, quem é obediente permanecerá eternamente, não será abalado. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 46 a 49, a Bíblia diz assim, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, se cavou, abriu fundo à vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos irmãos, porquê que temos que ser obedientes como Jesus? Porque quem é obediente permanece. Quem é obediente permanece. E nós queremos permanecer. Nós queremos viver com Ele eternamente. Vejam o que é que Jesus está a ensinar. Olha, vocês andam aí a chamar-me Senhor, Senhor, à direita e à esquerda, oram muito a mim, falam muito de mim, Senhor isto, Senhor aquilo, mas não fazem o que eu vos mando. Irmãos, nós não podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor se nós não fizermos aquilo que Ele nos manda. Não podemos dizer que era o Senhor da nossa vida, é o governador da nossa vida,
se nós fizermos o contrário dos seus mandamentos, fizermos o contrário do seu exemplo, fizermos o contrário daquilo que Ele nos manda fazer, se vivermos em desobediência em relação a Deus, à sua palavra, aos seus princípios, aos seus mandamentos, não podemos dizer que Ele é o nosso Senhor, não podemos dizer que Ele é o mais importante, não podemos dizer que Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. Jesus vai dizer, olha, todo aquele que vem a mim, e nós queremos ir a Ele, nós queremos estar com Ele, nós queremos chegar a Ele, nós queremos relacionar-nos com Ele, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Queridos irmãos, queridos amigos, estamos a partilhar convosco as palavras dEle, a mensagem dEle, e Jesus diz, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Vejam o ensino de Jesus. Primeiro vamos a Ele e ouvimos as suas palavras, mas não basta ir e ouvir, é preciso praticar a sua palavra, é preciso ser obediente à sua palavra, é preciso viver a sua palavra. Aquele que vai a Ele e que ouve as palavras e que as pratica, Jesus diz, é semelhante a quê? A um homem que edificou uma casa, e quando edificou a casa, cavou, abriu uma vala, lançou o alicerce sobre a rocha, para estar bem fundada, para estar firme, para estar forte, para quando viessem as lutas, as tempestades da vida, ela permanecesse. Vejam o que é que o texto diz: veio a enchente, o rio foi contra ela e a casa não foi abalada, porque tinha sido bem construída. A casa permaneceu porque era bem construída. Irmãos, nós desejamos permanecer. As provas e as lutas da vida estão aí. Elas vão chegar, as tempestades vão chegar, às vezes vão vir momentos difíceis, momentos de batalha, momentos de aflição, momentos de desafio. A todos nós chegam os ventos da vida, as provas da vida, mas se nós ouvirmos a sua palavra, nós formos a Ele, ouvirmos a sua palavra e aplicarmos a sua palavra, nós vamos construir a nossa casa na obediência sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, e sobre a rocha, se construirmos sobre a rocha, as provas e as lutas não nos vão abalar. Quem é obediente vai permanecer, vai viver eternamente com Deus. Mas por outro lado, Jesus diz, o que ouve e não pratica, vejam, ele ouviu, ele foi até a Jesus, ele ouviu, mas não praticou. Não basta só ir e ouvir, é preciso praticar. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que pôs a casa sobre a areia, sem alicerce, sobre a terra. Quando o rio veio, quando a enchente veio, diz que a casa ficou em ruínas, ficou completamente destruída. Nós não queremos ser arruinados espiritualmente, de forma alguma. De forma alguma. Queremos que a nossa casa esteja bem alicerçada. Então vamos a Jesus, vamos ouvir e vamos praticar, vamos obedecer aos seus mandamentos. Como eu vos dizia, Jesus não pede nada que não nos tenha dado o exemplo. Ele disse-nos, vocês devem obedecer aos meus mandamentos como eu obedeço ao que o Pai me diz, e o seu amor permanece em mim. Então devemos ser obedientes como Jesus. Ser obediente como Jesus significa ser obediente até à morte, significa guardar os mandamentos do Pai, significa seguir o seu exemplo custe o que custar, significa ter a possibilidade de permanecer com Ele. Quem é obediente permanece. Então vamos orar para que Deus nos dê a força e a coragem para sermos obedientes. Nem sempre é fácil escolher a obediência, mas eu vou orar contigo, vou orar por mim, vou orar por ti, vamos orar juntos para que Deus faça de nós homens e mulheres obedientes. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por Jesus, que é o nosso exemplo. Senhor, e nós desejamos a cada dia ser mais parecidos com Ele. Ajuda-nos a chegarmos a Ti, a estarmos perto de Ti. Ajuda-nos a abrir os nossos ouvidos para receber a Tua palavra. Senhor, mas que a Tua palavra não entre e saia. Que a Tua palavra possa permanecer em nós e que nós a possamos pôr em prática. Queremos ser obedientes como Jesus, porque quem é obediente no meio da tempestade, da luta, da batalha, a sua casa
casa está alicerçada sobre a rocha que é Jesus e ela vai permanecer para sempre. Vamos permanecer contigo. Tu vais nos socorrer e nós seremos herdeiros da vida eterna. Abençoa a cada irmão, a cada família, a cada pessoa que nos está a ouvir. Senhor, e que a tua palavra entre nos seus corações e nas suas vidas e que eles possam desfrutar do teu amor e da tua presença. Abençoa a cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, tem sido maravilhoso estarmos juntos. Domingo, crendo em Deus, voltamos a estar juntos, mais uma vez online. Estaremos aqui a transmitir em direto da nossa casa de oração, da nossa sede aqui em Algés, pelo nosso canal Facebook, pelo nosso canal YouTube. Juntem-se a nós a partir das 10 da manhã, convide alguém a assistir ao culto consigo, no fim partilhe o nosso culto com alguém, para que outros possam ouvir a mensagem de Deus. Quarta-feira, 21 horas, temos o nosso Zoom de oração. Se alguém não recebe o nosso código ou não recebeu, diga-nos alguma coisa. Queremos que todos estejam connosco para um momento de oração e de busca de Deus, da sua presença. E sexta-feira, crendo em Deus, voltamos a estar juntos em mais uma sexta-feira online. Oro para que o Senhor vos guarde. Se algum irmão tiver alguma necessidade, não hesite. Continuamos juntos, seguimos juntos, queremos cuidar uns dos outros. Deixo-vos um abraço com saudades e que a paz de Deus seja convosco. Amém.